Em 1948, bem antes da era dos jatos supersônicos, uma coisa simplesmente impossível apareceu nos radares militares. Hoje, a gente vai mergulhar no incidente de Goose Bay, um dos primeiros e mais fascinantes casos de OVNIs que até hoje desafia qualquer explicação lógica. Olha só, o nosso cenário é a base aérea de Goose Bay, lá em Labrador, no Canadá. Em 1948, esse lugar era um posto avançado, meio isolado, mas super importante. Era um ponto de vigilância fundamental no Atlântico Norte, bem naqueles primeiros e tensos anos da Guerra Fria. Pois é exatamente aqui que o nosso mistério de hoje começa. A grande pergunta que esse incidente deixou pra gente é essa. Numa época antes de satélites, antes de qualquer jato supersônico, o que é que podia se mover de um jeito tão extraordinário nos céus? E o palco para tudo isso acontecer não podia ser mais tenso. Uma inspeção de rotina, sabe? Mas não era qualquer inspeção. Tinha oficiais de altíssimo escalão, tanto da Força Aérea dos Estados Unidos quanto do Canadá, olhando tudo de perto. E a gente só sabe dessa história porque, anos depois, o Major Edwin A. Jerome, um oficial de inteligência americano que estava lá naquele dia, resolveu contar. Imagina a cena. Enquanto os chefões inspecionavam a cabine de radar, um operador percebeu algo totalmente inesperado na tela. Agora, se prepara, porque é aqui que o caso sai do normal e entra no extraordinário. A primeira detecção foi tão, mas tão chocante que desafiou absolutamente tudo que se conhecia sobre aviação naquela época. Pensa só na pressão do operador de radar. Um monte de inspetor importante olhando por cima do ombro dele e, de repente, um blip aparece na tela, se movendo numa velocidade que, em teoria, não deveria existir. Definitivamente não era uma boa hora para cometer um erro. E a velocidade calculada foi essa aí, 9.000 milhas por hora. Para a gente ter uma ideia, isso dá quase 14.500 quilômetros por hora. Em 1948, esse número era simplesmente inacreditável. Não existia nenhuma tecnologia humana que chegasse nem perto disso. Claro, a primeira reação de todo mundo foi pensar: o equipamento americano deve estar com defeito. Fazia sentido, né? Só que essa teoria foi por água abaixo rapidinho. A equipe de inspeção correu até a instalação de radar canadense e descobriu que eles também tinham acabado de rastrear o mesmíssimo objeto. O alvo era real. Esse evento bizarro, na verdade, se desenrolou em 2 dias. No primeiro, tivemos esse objeto hipersônico que ninguém conseguiu explicar. Mas, acredite, a história estava bem longe de acabar. Se o que aconteceu no primeiro dia já foi um choque tanto, o que veio no dia seguinte conseguiu deixar o mistério todo ainda mais profundo e mais esquisito. Então, as mesmas equipes, usando os mesmos equipamentos que já tinham sido checados e rechecados, detectaram outro alvo. Só que o comportamento desse segundo objeto era o exato oposto do primeiro. A velocidade dele era de apenas 10 milhas por hora. Isso dá uns 16 quilômetros por hora. Peraí, passar de 14.500 para quase parado? Esse é um dos fatos mais curiosos do caso. Como é que se explica uma performance com 2 extremos tão opostos assim? E ele não estava só se movendo devagar, ele estava literalmente pairando, flutuando sobre a base a uma altura de 45.000 pés. Isso não soa como um fenômeno natural ou um balão à deriva, né? Isso sugere controle, uma inteligência por trás do movimento. Ok, então temos 2 eventos completamente contraditórios em mãos. Como é que as autoridades tentaram explicar o que aconteceu? Pois bem, a resposta oficial talvez seja a parte mais inacreditável dessa história toda. Para explicar o objeto super rápido do primeiro dia, a versão oficial foi provavelmente um meteorito. Ok, dá até para tentar fazer algum sentido. Mas e para o objeto lento, flutuante do segundo dia? A explicação foi gaivotas. E essa citação aqui do Major Jerome, a testemunha ocular que estava lá, resume o quão bizarra foi essa explicação. Gaivotas voando a 45.000 pés de altura? E sendo rastreadas por 2 sistemas de radar militar? Essa conta simplesmente não fecha. Então vamos juntar as peças e entender por que, mais de 70 anos depois, esse incidente de 1948 continua sendo um clássico, um mistério sem nenhuma solução. Basicamente, os pontos que fazem o caso de Goose Bay ser tão forte são esses. A gente tem testemunhas super confiáveis, dados confirmados por máquinas, um desempenho de voo que seria impressionante até hoje e explicações oficiais que beiram o ridículo. E tudo isso numa era tecnológica bem mais simples.
E no fim, a gente fica com essa pergunta. Depois de analisar todos esses fatos curiosos do caso, a velocidade extrema, o voo pairado, a história das gaivotas, a gente volta para a estaca zero. Se não era algo nosso e não era algo da natureza, o que, afinal de contas, foi detectado sobrevoando o Canadá em 1948?